Seja bem-vindo ao canal Disco Livre Fé, e no sintetizador de hoje estarei dando continuidade à síntese do livro O Mestre dos Mestres, de Augusto Cury. Então, se você não viu o vídeo anterior, seria bom assisti-lo antes. Jerusalém era a capital de Israel. Todos os líderes políticos e religiosos buscavam status lá. Jesus sabia que eles não iriam querer a transformação interna que ele oferecia. O orgulhoso e cruel imperador de Roma, Caio Calígula, havia mandado matar muitas pessoas e queria ser como um deus, queria ser adorado. Os judeus não aceitaram prestar culto a ele. No ano 70 d.C., segundo o historiador Flávio Joséfo, o general Tito foi o responsável por destruir a cidade de Jerusalém e matar vários judeus que haviam resistido e lutado contra o Império Romano. Os judeus sobreviventes foram levados presos e outros se dispersaram. O povo judeu prezava pela sua liberdade e identidade. Porém, certa época antes disso, o próprio povo judeu havia traído a si mesmo, sua liberdade e identidade, ao preferirem ser governados por um imperador gentil, ao invés de Jesus, que era judeu, o qual nem desejava o poder político. Como relatado em Marcos capítulo 15, Pilatos, mesmo não tendo visto nada de errado em Jesus, foi covarde, traindo sua própria consciência, lavando suas mãos. Muitos políticos hoje sofrem dessa síndrome de Pilatos. Traem sua própria consciência, fogem de suas responsabilidades com belos discursos. Fazem apenas demagogia. Multidões seguiam a Jesus, e isso causava inveja nos poderosos e os deixavam amedrontados, pois isto poderia abalar o poder deles. Nos dias atuais, certamente um número bem maior de pessoas seguiriam a Jesus, o que com certeza causaria muito mais alvoroço no mundo e, consequentemente, na estrutura política. Até porque Jesus não fazia aliança com nenhum político. Peço que curta, comente e compartilhe não somente este, como os demais vídeos do canal, caso goste do conteúdo. Convido-lhe também a se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. A morte é inevitável, mas é inaceitável a morte da consciência humana. Não conseguimos conceber a interrupção da existência do pensar. Isso é algo incompreensível para o intelecto humano. Assim como o pré-pensamento não pode ser pensado, pois, quando se pensa sobre ele, já não é ele puramente, mas o pensamento já formado. Nossa razão não pode compreender o nada, a morte, o fim de si própria. Pode-se produzir apenas especulações, jamais a morte ou nada como de fato é. Somente a vida está consciente da morte, mas a morte não está consciente de si própria. A consciência da morte é uma manifestação da vida, mas nunca um entendimento perfeito sobre ela. Muitos nunca se preocuparam em entender consequências psicológicas e filosóficas da morte. Por exemplo, por que é que em todos os povos criaram-se religiões, até os mais primitivos? Alguns acham que o pensamento religioso é sinal de fraqueza, quando na verdade é demonstração de grandeza da inteligência, pois é a expressão do desejo de continuação da existência. Grandes filósofos já ousaram tentar compreender e discursar com muita eloquência sobre a morte. A metafísica é uma área da filosofia que estuda o conhecimento a respeito do divino, do transcendente, também sobre Deus, a alma, a existência, etc. Até mesmo ateus como Auguste Comte ou Friedrich Nietzsche produziram uma filosofia que flertava com este assunto. Comte desejava constituir uma religião positivista, ou seja, colocar a ciência como religião e o homem como Deus. Já Nietzsche, no fim de sua vida, escreveu a obra Assim Falou Zaratustra.
que para muitos foi uma tentativa dele de crer na imortalidade. Muitos que vão ao enterro de alguém conhecido ficam refletindo sobre a efemeridade da vida e considerando que é preciso aproveitar mais a vida, ser alguém melhor, amar mais as pessoas, valorizar mais as coisas simples. Além disso, dificilmente a pessoa que perdeu alguém querido chega a dizer diretamente que tal pessoa morreu ou deixou de existir, mas utiliza frases como "seu sofrimento cessou", "está descansando" ou "foi para um lugar melhor". Isso porque é muito difícil para nós aceitar a inexistência. Karl Marx também pregava o ateísmo. Não bastava isso, ainda dizia que a religiosidade era prejudicial ao socialismo. Cury supõe que Karl Marx nunca tenha refletido sobre as implicações psicológicas e filosóficas da morte. O socialismo tentou acabar com o cristianismo, mas falhou. Na China, antes do socialismo, havia 5 milhões de cristãos. Após o socialismo e, consequentemente, a fomentação do ateísmo, o número de cristãos subiu para 50 milhões. Subiu também o número de adeptos das outras religiões. Segundo Cury, a melhor maneira de propagar uma religião é tentar destruí-la. Jesus expunha em público seus discursos brilhantemente, depois buscava o anonimato. Ele expunha sua fala, mas não impunha, não pressionava ninguém a segui-lo, apenas fazia o convite. Ninguém falou com tanta ousadia sobre o assunto da morte e da continuidade da vida como Jesus. Declarava que a eternidade passava por ele. No Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25, disse que quem cresce nele, ainda que morresse, viveria. E no capítulo 14, versículo 6, disse que ele era o caminho, a verdade e a vida. Nós, hoje, já estamos, de certa forma, acostumados com essas declarações, pois já a ouvimos diversas vezes. Mas imagine na época em que foram pronunciadas. Algo se torna científico a partir do momento em que certo conhecimento é comprovado com fatos. A verdade científica busca a essência da verdade, a verdade real, mas nunca consegue obtê-la. Por exemplo, 1 milhão de ideias sobre um câncer provocado pela nicotina, o que seria uma verdade científica, não é o câncer em si, apenas um discurso científico sobre ele, meras ideias. Jesus perturbou as pessoas, pois não disse que tinha conhecimento, ideias ou verdades científicas sobre a essência da vida, mas disse que ele próprio era a vida eterna. Imagine Jesus nas conferências médicas nos dias de hoje dizendo, como no Evangelho de João capítulo 11, que ele é a ressurreição e a vida. Psiquiatras e psicoterapeutas ficariam muito perturbados. Ou então, como disse no próprio capítulo 6 do mesmo livro, que quem comesse da carne e bebesse do sangue dele teria vida eterna. Assim como muitos possam não ter compreendido a metáfora naquela época, poderia ser hoje. Esse convite de Jesus a incorporar uma nova natureza, uma natureza eterna, seria muito intrigante para eles. Ou como declarou no Evangelho de Lucas, capítulo 21, que os céus e a terra passariam, mas que as palavras dele não passariam. Como pode ser possível alguém tão sábio e que alega ser a vida, a eternidade, não buscar a fama e o poder humano? Nem mesmo os discípulos compreendiam isto, porque a lógica política era e é exatamente fazer obras admiráveis em público, para todos verem. Mas Jesus não. Por vezes fazia em público, mas fez muitas vezes longe das multidões, sem alarde. Encerro por aqui, mas estarei dando continuidade à síntese do livro O Mestre dos Mestres. Que a paz seja com você e até o próximo sintetizador.